Tá bom. Não, tá bom assim. Você vai começar a puxar. Não, tá bom. Você vai começar a puxar Não, o. aqui está bom. Tá bom, então tá bom, aqui está bom. Bom dia pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos então começar o segundo episódio da nossa saga para conseguir o visto para a Austrália. Esse segundo episódio a gente vai dividir aí as 3 etapas e explicar de forma bem simples, né, e bem rápida as 3 etapas de todo o processo geral do visto para a Austrália, né? Importante dizer que a gente está sempre focando no visto da Austrália, né? Se eu não me engano, o Canadá, por exemplo, tem um processo de visto parecido, mas caso você aleatoriamente caiu nesse vídeo, saiba que é para a Austrália. Bom, então todo o processo de visto é separado em 3 etapas, né? A primeira etapa é a prova de proficiência em inglês, obviamente. A segunda etapa é a validação do seu diploma na Austrália. E a terceira etapa é a carta de interesse para o visto. Eu vou passar breve por cada um desses 3, mas a gente vai fazer sim vídeo explicando com mais detalhe os 3, porque tem muita informação de cada uma dessas 3 etapas, né? Então a gente vai ter que ter um vídeo separado para explicar cada uma dessas etapas. Bom, primeiro é a prova de proficiência, né, em inglês. Você tem 3 opções hoje, que é o TOEFL, o IELTS e o PTE. Eu acabei de fazer o TOEFL, eu fiz ontem a prova do TOEFL, eu escolhi o TOEFL porque eu tinha mais material de estudo e eu já tinha feito no passado, mas tem muita gente que também opta pelo IELTS e tem muita gente optando também pelo PTE, que é um modelo de prova novo, totalmente ausente de qualquer interação humana, digamos assim, no sentido de corrigir a prova. É todo um software, uma inteligência artificial que faz a correção para você, inclusive do speaking, né? E a gente vai falar disso com mais detalhe nos outros vídeos. Então você vai ter que fazer uma dessas 3 provas e vai ter que atingir a pontuação mínima para o teu visto numa dessas 3 provas, né? Então essa é a primeira etapa, fazer a prova de inglês. Eu fiz ontem, então a primeira etapa para mim está concluída. E a segunda etapa vem a validação do diploma. Então a validação do diploma vai depender da profissão de vocês, né? Para cada profissão tem um processo diferente para validar o diploma. No meu caso, que é engenharia elétrica, e para engenheiros em geral, o processo é o mesmo, que ele exige basicamente 4 etapas, né? Primeira, obviamente, é a prova de inglês, que você já fez na primeira etapa. A sua profissão tem que estar no Occupation List da Austrália. É uma lista que o governo australiano libera, acho que é uma vez a cada 6 meses, se eu não me engano. Hã? Uma vez ao ano. É o ano? Então, é uma vez ao ano. E nessa lista tem as profissões em demanda para a Austrália. Então, se a sua profissão não tiver nessa lista, você não vai poder aplicar para esses vistos, que eu vou falar depois quais são os 3 vistos que a gente vai trabalhar aqui. Então, prova de inglês, que está no Occupation List, né, da Austrália. Depois disso, você tem que ter o teu histórico e o teu diploma traduzido. Então, para traduzir o diploma e o histórico, você pode pedir para a sua universidade traduzir para você, né, e é muito mais barato do que pedir para um tradutor juramentado, mas se a universidade não fizer isso, você pode pedir para um tradutor juramentado traduzir para você. Geralmente é mais caro, né, bem mais caro, mas... Saiu quanto mesmo? R$600 o diploma e o histórico, que são 5 páginas ao todo. 5 páginas mais diploma, R$600 pelo tradutor juramentado. Na FURB, onde eu paguei, né, eu paguei menos de 200. Na verdade deu uns 200 e pouquinho, porque eu já tinha traduzido o histórico no passado, um pedaço dele no passado, e eles mantiveram esse histórico arquivado, né? Então eles não precisaram traduzir tudo de novo, só traduziram o restante. Mas teve até o Rafael Marques, um dos inscritos aí do canal, ele perguntou se por acaso é válido a faculdade, apenas a faculdade emitir esse histórico traduzido, ou se é obrigado que seja um tradutor juramentado lá da Austrália já para validar essa tradução. Não, você pode sim aplicar o visto com a tradução feita pela universidade, tá? Porque é o próprio órgão que emitiu o documento que está traduzindo, então é até muito mais confiável do que um tradutor juramentado, não que o tradutor juramentado não seja confiável.
Mas você vai ter sim que fornecer os dois diplomas, tanto em português quanto em inglês, porque o traduzido em inglês não vai ter as assinaturas, né, do reitor, da faculdade, etc. Então pode ser sim traduzido pela faculdade, e é o nosso caso, a gente vai seguir o processo com o histórico traduzido pela faculdade. Se por acaso lá na frente der M, a gente avisa aqui. Mas a gente já tem informações de pessoas que validaram através da faculdade, né? E depois de ter o histórico traduzido, ainda dentro da validação do diploma, depois de ter o histórico traduzido, você vai executar os três passos, digamos assim, do CDR. O CDR para o Engineers Australia. O CDR ele é um processo de 3 etapas, sendo que uma dessas etapas é você escrever 3 episódios da sua carreira profissional. A gente vai tratar isso com mais detalhes no vídeo que vai ser específico para a validação do diploma. Então, resumindo, validação do diploma é prova de inglês, sua profissão está no Occupation List, ter o diploma histórico traduzido e fazer esse processo do CDR junto ao Engineers Australia, tá? O Engineers Australia, para quem não conhece, é como se fosse o CREA para os engenheiros lá na Austrália, né? Bom, então essa segunda etapa, então só depois dessas 2 etapas, que é a prova de inglês e a validação de diploma, é que você vai poder começar o processo do visto propriamente dito, que você vai aplicar para uma carta de interesse, para aplicar para o visto X. Né? No nosso caso, a gente vai trabalhar com 3 vistos. O 190, eu vou colocar acho que os links do governo australiano sobre cada visto na descrição aqui, tá? Mas é o visto 190, o 189 e o 489. Você pode aplicar simultaneamente para os 3 vistos, né? E você pode inclusive ser chamado para os 3 vistos e obviamente você não vai aplicar para os 3, né? Você vai escolher, no nosso caso, dos 3, o que é melhor para a gente. Mas a carta de interesse, então tem algumas etapas também que você tem que seguir. A primeira segue as etapas anteriores. Você tem que ter a prova de inglês e você tem que ter o diploma já validado. Né? Com isso, você precisa atingir 65 pontos. O que são esses 65 pontos? Vai ter que ter um vídeo explicando só isso, porque é muita coisa. Mas ele vai depender da sua idade, da sua experiência profissional, a sua experiência acadêmica e profissional, desculpa, dentro e fora da Austrália. Vai depender se você vai aplicar para um visto regional ou não. E tem vários outros fatores que pode trazer mais pontos para o seu processo. Ou às vezes você pode até perder alguns pontos por não conseguir atingir certos critérios, né, desse processo. Então, depois que você aplicar o interesse para o visto X, né, e fazer o upload de toda essa documentação, o governo australiano vai ter um tempo, que daí vai depender muito da sua pontuação. Quanto maior a sua pontuação, mais rápido para o governo avaliar, você fica mais no topo da lista. E daí você vai receber a famosa cartinha do governo australiano, que é a carta de convite para você aplicar para o visto. Daí é que você aplica para o visto, né? Porque antes você aplicou para o interesse em aplicar o visto. Então, quando você receber a carta, já é motivo para você fazer festa, ir para o churrasco, né, marcar despedida e tal, porque, você é 99,9% de certeza que você conseguiu o visto. Porque o governo já disse que quer que você vá para lá. Né? Só que daí você tem 2 meses para aplicar para o visto e pagar as taxas. Então, só depois de aplicar para o visto e pagar as taxas é que o governo vai aprovar o teu visto. E daí tem ali, eu não sei qual é o tempo que tem para eles mandarem o visto, o número do teu visto propriamente dito. Mas enfim, daí é só questão de esperar chegar o visto mesmo. Mas daí já é certeza que você vai conseguir o visto. A parte de pagamento é até um ponto que Amanda apontou que é importante. Todo o processo ele é muito... Todo o processo do visto ele é muito caro. Né? Mas não quer dizer que você vai precisar juntar todo o dinheiro logo no começo para poder aplicar para o visto. Por exemplo, a prova de inglês, a gente tem que pagar antes da prova de inglês, obviamente. O agente de imigração, ele pode ser considerado até comparar com... como é que é o nome mesmo? Despachante. Você tem a mesma acesso à informação, tudo que o despachante fizer, você pode fazer por conta própria. A diferença é que, se você não conhece o processo e se você tem dinheiro sobrando, você paga o despachante para fazer para você. A gente não vai fazer por despachante agora, a gente não vai fazer por agente agora,
né? Não pretendemos fazer, a não ser que a gente chegue no momento que a gente não sabe o que fazer. Mas se você tem sim condições financeiras de pagar um agente, porque é caro, a gente sugere até que pague, tá? A não ser que você realmente precise economizar o dinheiro, que é o nosso caso. Então, o visto, por exemplo, se você durante todo esse processo de abrir o interesse no visto, fazer o upload das informações, etc., você só vai precisar gastar com o visto no momento que você for aplicar, no momento que você receber a carta do governo, né? Então, isso a gente está falando já no fim do processo. Você só vai gastar com o visto lá no fim do processo. Daí, claro, você tem que ter essa grana reservada para chegar no fim, porque você tem 2 meses para pagar, né? Então é isso, tá? O processo, ele, entre aspas, gigantescas, ele é simples. Você faz a prova de inglês, você valida o diploma e aplica para o visto, ou aplica para o interesse do visto. Só que cada uma dessas etapas tem outros procedimentos bem trabalhosos, né? E a gente pretende tratar isso conforme nós mesmos formos evoluindo no processo. Então é isso, esse vídeo a gente vai ficar por aqui e quarta-feira, quinta-feira, durante essa semana, a gente vai postar um vídeo só sobre a prova de inglês, só sobre as 3 provas, principalmente o TOEFL, processos, etc. e tal das provas, beleza? E as dicas também, que eu falei que vai ter uma dica boa. A Thaís já disse que quer dica, então... Ou foi a Sara que disse? Foi a Thaís que disse. Que quer umas dicas boas, então só esperando pra ver, né? Não vou dar spoiler. Beleza? Valeu, galerinha!